A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, meus amados. Especial, né? Leitura da Bíblia, estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis, né? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus, amém? Hoje é quinta-feira, queridos. Vamos começar a nossa oração, meus amados, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meu Pai querido, bendito é o seu nome, Pai. Nós entramos, Senhor, mais uma vez na sua presença, Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, exaltamos. Declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Nós não temos outro caminho, nem queremos outro caminho, Senhor, porque o Senhor, Pai, é bom, o Senhor é fiel, é justo, Pai. O Senhor nos atraiu com seu amor, Pai querido, a sua fidelidade, a sua justiça, Pai. O Senhor, mesmo sendo tão grande e maravilhoso, nos permite nos aproximarmos de Ti, Senhor. Aliás, nos trouxe para perto de Ti, através do sacrifício do Seu Filho Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, com o coração quebrantado, Pai, com o coração agradecido, meu Deus amado, com temor, tremor, Pai querido, desejo, Senhor amado, de Te servir, de Te agradar, com boa vontade, Senhor, com todas as nossas forças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas, porque a nossa carne luta contra a nossa vontade, Pai, e muitas vezes ela tem algumas vitórias, Pai. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filhinha, Pai. Enche-os da Sua presença, Pai querido, da alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Quando nós estamos alegres em Ti, Senhor, nós temos a confiança de que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. E o que o Senhor diz a nosso respeito é bom. Certa vez o Senhor disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de bem, para vos dar o fim que vocês desejam. Oh, meu Deus querido, muitas vezes o inimigo tenta fazer o Senhor parecer mal, sendo que Ele é mal, papai. O Senhor é bom, Senhor querido. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, é misericordioso. E por causa da sua misericórdia, Pai, nós estamos hoje aqui, Senhor, e podemos invocar o Teu nome. Abençoa, meu Pai, esse meu irmãozinho, essa minha irmãzinha, Senhor querido, que está orando comigo nesse momento, Pai. Derrama Teu Espírito e revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. Porque o único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus, Pai. Revela Cristo, Pai, em cada coração, meu Pai. Levanta uma igreja forte, Pai. Levanta uma igreja que te conhece, Senhor. Uma igreja que invoca o Seu nome, Pai amado. Uma igreja, meu Deus amado, que glorifica o Teu nome, Pai. Que o Senhor se alegre, Pai. Que tem coragem, intrepidez, ousadia, Senhor. Sabedoria, amor, Pai amado. Oh, Senhor, que o Teu amor venha aumentar mais e mais na sua igreja, Pai. As pessoas estão muito separadas. O Senhor disse certa vez que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria por seguirem doutrinas de demônios e ensinamentos de homens, Pai. E realmente nós vemos isso, Senhor. O amor das pessoas, até mesmo dentro das igrejas, tem se esfriado e muito, Papai. Ajuda-nos, Pai querido. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece, meu Pai, o Teu povo, Senhor amado. Aviva a Tua obra. Levanta homens e mulheres de Deus com autoridade, com coragem, Senhor amado, para falar a verdade, para pregar a verdade, para ler a Sua palavra. Hoje nós temos visto tão pouco a Tua palavra nos cultos, nas igrejas, a ministração da Sua palavra. E algumas vezes usa-se sim a palavra, mas se distorce o entendimento com fins próprios, com fins gananciosos, Pai. Oh, meu Deus amado, livra a Tua igreja, tira esses homens, Pai, que não se converteram a Ti, esses líderes que não temem a Ti, que não vão temer a Ti, Senhor. E aqueles, meu Pai, que estão se desviando do caminho, traga-os de volta, Papai. Em nome de Jesus, fortalece, cura, restaura, renova, Pai, a Tua igreja, Pai. Que o Senhor tenha, meu Pai amado, diante de Ti uma igreja forte, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai querido, nós suplicamos a Ti, Senhor, o Teu favor, Pai, o Teu avivamento, a Tua bênção, Pai. Abençoa, Senhor, o Brasil, Senhor, a nação do Brasil. Abençoa a igreja, Senhor amado, no Brasil, Senhor. Abençoa os pastores, Pai, os líderes eclesiásticos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai querido, todos aqueles que estão investidos de autoridade, Pai amado, tanto na igreja como fora da igreja, Senhor, os políticos, Pai. Abençoa, meu Pai, os ministros, Senhor. Abençoa, meu Pai, as autoridades, Pai. A Tua palavra nos garante que não existe autoridade que não venha de Ti, Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos as autoridades em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa essa nação, livra essa nação que está caminhando para o comunismo, Pai, em nome de Jesus, livra essa nação, Pai. Abençoa esse povo, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a Sua obra, levanta-te, Senhor, a favor dessa nação, Pai querido. Nós Te pedimos, Pai, e livra, Senhor amado, de todo mal, Pai.
Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Pega o copo com água, queridos. Vamos fazer nossa oração. Um copo com água. Glória a Deus. Meu Deus amado, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor. Faz com que essa água seja o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. Quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês. Quero lembrar vocês que essa semana é uma semana de programas que foram gravados. Amém. Então eu não vou poder falar o nome de vocês, né? Mas eu quero mandar um abraço para cada um de vocês que sempre estão conosco, né? Eu poderia falar alguns nomes, mas talvez eu me esqueceria de outros. Então eu vou me privar de falar os nomes, tá? Mas Deus abençoe você que está assistindo. Deus abençoe essa casa, sua família, sua saúde, seus caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Eu amo vocês, né? Nós somos uma família, né? Eu os vejo como a minha família em Cristo. De fato, a família da fé é maior que a família de sangue, espiritualmente falando, tá, queridos? E eu ainda tenho a graça, né? A alegria de ter meus pais junto comigo na família da fé, né? Glória a Deus por isso, né? Mas Deus ainda vai completar a nossa alegria, que tem muitos ainda para se converter na família, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vamos fazer a continuação, então, a partir do capítulo 11 de Gênesis. Deixa eu abrir para vocês ali. Isso, tá gostosa a leitura, né, queridos? Ontem nós começamos a falar de Nimrod, né? Dos tempos depois de Noé, do dilúvio. E agora vamos então continuar. Gênesis capítulo 11, ó. No mundo... Deixa eu ver a água aqui. Uhum. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Olha que interessante, queridos. Então, você vê que, na verdade, é para todo mundo falar uma língua só, né? Mas teve um motivo e Deus já antecipou o motivo aqui no primeiro versículo, queridos. Aí ele vai contar o que aconteceu. Ó. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então, como as construções eram feitas grande parte em pedra, e ali não tinha suficiente para aquela edificação que eles estavam querendo fazer, tinha muita pedra, mas não para aquilo, né? Então eles criaram ali, meus amados, fizeram os tijolos, né? Substituíram as pedras com tijolos bem queimados, ó, queimá-los bem. Olha que interessante isso, queridos, né? No lugar das pedras. E o piche eles usaram em vez da argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então aqui está a intenção de toda essa construção, né? Tô querendo bocejar, eu fico segurando, senão fica um atrás do outro, né? Às vezes seguro e digo, que cara é mesmo. Vamos lá, queridos. Então aqui está a intenção, queridos. Está a intenção deles construir essa torre, né? Vamos construir uma cidade, uma torre. Eles queriam alcançar o quê? O céu, né? Queriam mexer no trono de Deus. Essa era a intenção, tá? Toda vez que eu leio o livro de Gênesis, queridos, eu lembro do livro dos justos, né? Ou o livro de Jasser. E ali ele conta detalhadamente como foi isso, queridos. Se você tiver curiosidade, leia lá, tem a playlist aqui no canal. Procura o livro de Jasser, né? Ou o livro dos justos. E veja, o Gênesis é o primeiro livro, é o começo, né? O livro de Jasser, eu estou fazendo propaganda dele, né, várias vezes, porque toda vez que eu leio aqui, eu vejo o que está escrito na palavra e também lembro que está escrito no livro dos justos, né? Fazendo essa analogia, essa comparação, né? Esse complemento, melhor dizendo, né? Então a intenção deles, queridos, era alcançar o céu e tornar o nome deles famoso, célebre. Olha quanta coisa. Alcançar a morada de Deus, serem famosos, né? Lembra que essas características, queridos, elas estão sempre no Satanás. Satanás queria pegar o lugar de Deus, né? O trono de Deus. Queria ser como Deus, né? E não fazer a vontade de Deus. Olha aqui, ó. Vou ler de novo, ó.
uma torre que alcance os céus, fazer o nome famoso e o quê? Não sermos espalhados pela face da terra. O que Deus tinha dito? Ide, multiplicar e enchei a terra, né? Então, mais uma vez aqui, quebrando a vontade de Deus. E até hoje é assim, tá, queridos? As pessoas, elas não querem se multiplicar, existem taxa de natalidade, né? Muitas pessoas dizendo, olha, não tenho filhos, né? Muitos conselheiros explicando cientificamente que você não deve ter filho, porque filho é sofrimento. Aí o que você vê aí, queridos? Países como na Europa, que o país está envelhecido. Eu vi hoje uma matéria que tem na Islândia, se não me engano, eles estavam pagando para as pessoas casarem com islandesas. O governo estava dando mensalidade para quem casasse com as islandesas, né? Por quê? Porque não tem homem, queridos, né? E o povo envelheceu, queridos. Tem cidades ali na Europa que o povo envelheceu. Né? A França é um país velho. Aí o que aconteceu? Por causa do país ser velho, eles abriram as portas, queridos, né? Para muitos, né, daquela religião, né? Que é contra o cristianismo, né? Sabe aquela religião que é contra? Tem umas palavras que eu vou evitar falar, porque interrompe o alcance do vídeo, né? E eu tenho falado muitas vezes, a gente praticamente fica só entre nós quando aparece o vídeo, né? Não divulga para mais, não abre muito na plataforma. Então, e olha o que está acontecendo, que o povo lá, esse povo que veio, né, dessa religião, dos países árabes, né, e também na África ali, eles estão querendo tomar, queridos, aquelas nações, né? Então, tem guerras civis que não tem sido falado, né, meus amigos, não tem sido mostrado na mídia tradicional, mas no YouTube você vê, queridos, tem casos seríssimos, queridos, de abuso, né, de menores, e simplesmente eles defendem, né? E o governo defende e a população tem, como o governo é de esquerda, né? A população tem esses inimigos dentro de casa, ainda apoiados pelo governo. Olha o que aconteceu, queridos, lá nos Estados Unidos, né, queridos? Foi aberto as fronteiras, né, no outro governo esquerdista, aberto as fronteiras para todo mundo, para todo tipo de gente, queridos. É claro que tem gente que vai lá para trabalhar, que quer crescer, que quer construir a sua família, né, que quer fazer as coisas de maneira correta, né? E não é desses, queridos, né? Mas tem pessoas que foram lá simplesmente para fugir ou então para fazer coisas erradas. O governo, por que o governo liberou? Porque eles queriam votos, né, queridos, né? Tinha uma situação séria ali que muita gente de fora entrou e ainda podia votar. Olha a seriedade disso. Nem poderia votar, né? Porque eles criaram uma situação que eles pudessem ainda fazer número, né? Então se abria-se as portas, vem que nós estamos precisando de números. Olha a maldade disso, né, queridos? Então, até hoje, queridos, existem essas políticas, né, para não se cumprir a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus não é cumprida, isso atrai sofrimento, queridos, porque a vontade de Deus ela é boa. Não é porque se você desobedecer a Deus, ele vai fazer você sofrer. Não, ele está te ensinando a evitar o sofrimento. O diabo ele sempre distorce isso, né, queridos? Olha, por que Deus tem que ser do jeito de Deus? Não é que é o jeito de Deus. Deus está ensinando como as coisas funcionam e como você vai ser completo e realizado e abençoado, como as coisas vão trabalhar a seu favor. Mas as pessoas preferem remar contra a maré. As pessoas preferem bater de frente contra Deus, contra a sua vontade, por isso estão sofrendo. Enfermidades, lutas, né, frustrações, as pessoas estão sofrendo de todo tipo, queridos, né? E essa falta de Deus, ela não pode, queridos, ser ignorada. O diabo daí ofereceu o quê? As drogas sintéticas e tantas outras coisas para preencher o lugar de Deus, mas nada disso pode preencher o lugar de Deus. Nesse vazio, né? Fôlego de vida, o sopro da vida que Deus soprou nas nossas narinas, né? Em Adão e está na nossa vida, né? Nós somos dele, que a nossa respiração glorifica a Deus. Todo que respira glorifica o Senhor, queridos. Forte isso, né? Então, o que aconteceu? Eles queriam fazer uma cidade totalmente, né, contra Deus, né? Queriam alcançar o lugar de Deus, queriam ser famosos, fama de Deus, queriam ser mais famosos que Deus, não estou exagerando em falar isso, e também não queriam cumprir a vontade de Deus, não queremos fazer a vontade de Deus ser espalhada, não vamos ficar aqui desse jeito aqui e pronto. Aí o que aconteceu? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começarão a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que interessante isso, queridos. Então Deus desceu para ver, queridos,
O Senhor desceu, olha a seriedade disso, para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ele falou, né? Eles são um só povo, uma só língua. E começarão a construir isso, ó. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Ou seja, então Deus ele começou ali, né? Falam uma só língua, né? Ele sabia que só isso aqui ia mudar completamente, né? Esse versículo aqui, ó, no mundo todo, versículo 1. Havia apenas uma língua, um só modo de falar. E aqui que veio então a diversidade de línguas, né, queridos? Não de línguas espirituais, mas as línguas, né, estrangeiras, né? Se é assim que eu posso falar. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Você vê como Deus é tão poderoso, maravilhoso? Nada vai impedir o Senhor de agir, de fazer sua vontade, de fazer justiça. Deus é como se fosse o guardião da justiça. Ele é a própria justiça, né? Mas ele guarda a sua justiça e a sua palavra, queridos. O certo. É o último escalão, né? Realmente é o Supremo Tribunal, né? Esse é o verdadeiro Supremo Tribunal. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Cumpriu sua palavra dele simplesmente com uma... Vamos confundir a língua, pronto. Tem tanta coisa que eles estão fazendo ali, uma coisa só vai resolver todo esse problema. E pararam de construir a cidade. Tem muito detalhe ali, tá? Que diz que a Bíblia ela passa direto, tá? Então, se você que tiver curiosidade, leia o livro dos Justos, né? O livro de Jasser, ou leia, acompanhe com a gente aqui comentada na playlist do canal. Versículo 9. Por isso foi chamada Babel. Babel é um trocadilho, né? Babel de palavras, né? Então significa confusão, né? Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. Então vamos ler, fala sobre os filhos de Noé. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então só fala o nome do primogênito, principalmente, né? Aos 35 anos, Arfaxade gerou Selá. Que interessante, né? 2 anos depois do dilúvio, Sem gerou Arfaxade. Não lembro a idade de Sem agora no dilúvio. E o Arfaxade tinha 35 anos apenas quando gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber, olha aqui, ó, dos hebreus, né? Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Naor, estamos chegando, ó. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Naor, o avô de Abraão, né? Depois que gerou Naor, 200 anos. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Terá é o pai do Abrão, né? Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Então Ló é sobrinho de Abraão, queridos, né? Filho do seu irmão Arã. Ali no livro dos Justos fala exatamente o que aconteceu nessa época, queridos, Abraão, Naor e Arã, o que aconteceu com Arã, queridos. É muito lindo ali. Eu não tenho como não lembrar, queridos, né? Não tem como não lembrar. Eu aconselho você, faça a leitura lá. Tenho certeza que você vai se deliciar. Mas abre teu coração, tá? Não leia aquele livro esperando coisas racionais, coisas comuns, né? 2 mais 2.
Não, mas abre o teu coração para ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver ali que Sansão não era o único com aquela força. Você vai ver ali, queridos, né? Muitas coisas. O sobrenatural de Deus ali. Vai ouvir falar muito de gigantes. Se você tem curiosidade sobre isso, você vai ouvir muito falar sobre isso. Muito boa essa leitura. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Então eles foram para Canaã, mas pararam em Arã, né? Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Gênesis capítulo 12, queridos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que lindo isso, queridos, né? Então ali Deus ele tem se revela a Abraão, né? E dá a ele uma direção, queridos, né? Olha que forte: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É um chamado, queridos, né, profético para a nossa vida, né, queridos? Sair da nossa terra, conforme a direção de Deus, se afastar dos nossos parentes, ou seja, da proteção, da dependência, queridos, né? E o quê? E ir para a terra que Deus vai mostrar, tomar posse daquilo que Deus tem para nós, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Deus falou: você eu quero fazer famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei, olha as promessas, queridos. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui está falando sobre os gentios, tá, queridos? Eu e vocês, né? Interessante que os judeus, eles ouviam isso aqui, é como se bloqueasse, né? Várias vezes Deus fala isso, né? Sobre a misericórdia dele chegando aos gentios. E até hoje eles não conseguem entender isso, né? Então, abençoarei os que te abençoarem. Nós lemos esses dias, queridos, qual é o livro que nós estávamos? Acho que era Hebreus? Que diz que nós somos herdeiros de Abraão. Ah, foi num culto, foi num domingo que nós ministramos aqui. Que nós somos herdeiros das promessas de Abraão. E essa promessa, queridos, os cristãos são herdeiros dessas promessas. E essa promessa está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ó. Eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Por meio de você, de Abraão, né, todos os povos da terra serão abençoados. E nos alcançou. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, olha a idade de Abraão, 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Ó, Abrão falando da sua esposa, né? Versículo 12. Quando os egípcios a virem, dirão:
Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor de você, e minha vida seja poupada por sua causa. Interessante isso, né, querido? Essa situação que ela é muito interessante. Ontem eu comentei sobre... Na verdade, eu nem sei se foi ontem, porque eu estou gravando alguns vídeos. Não sei se foi no Gênesis ou na outra leitura que nós fizemos de Efésios. Eu lembrei daquela parábola que Jesus falou assim, né? Quem dera os filhos da luz fossem tão hábeis como os filhos das trevas, né? Jesus, ele elogiou, queridos, um administrador infiel. Por quê? Porque ele fez amizade com aquilo que era, as riquezas de origem ilícita, né? E hoje em dia, queridos, os cristãos, eles são muito tapados, tudo é pecado, né? Eles estão no mundo, eles fazem o que eles querem, não estão nem aí para nada, né? Não respeitam nada nem ninguém, né? Quando eles podem fazer, eles fazem. Aí quando eles se convertem, o diabo traz eles para ser extremos. É muito comum isso em várias áreas, você vai notar que em várias áreas. A pessoa falava demais quando estava no mundo, se converte, fica calada extremamente. Ou a pessoa era muito tímida quando era do mundo, quando se converte não para de falar. É um exemplo, querido, isso é muito comum acontecer, né? Em todas as áreas, tá? Isso é em todas as áreas. Então as pessoas, elas vêm para Deus e elas, não pode, isso é pecado, isso não pode. Aí você vê os próprios crentes atacando os louvores, atacando a igreja, atacando tudo. É claro, meus amados, que a gente tem que colocar tudo na palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é distorcida. Por exemplo, o sábado, o Shabá dos judeus. Foi Deus que criou? Com certeza foi Deus que criou. Mas aquilo ficou tão extremo que eles queriam matar Jesus porque ele curava aos sábados. Ele fazia o bem. É lícito fazer o bem aos sábados ou não? Aí eles ficaram quietos. Vem cá, estica sua mão. E o homem ficou curado da mão ressequida. E eles queriam matar porque ele curava nos sábados. Vocês estão entendendo, queridos? Aí Jesus falou, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Vocês não estão entendendo o que é o Shabá. Por isso que vocês estão fazendo, ou seja, é distorcido, é passado além daquilo que Deus pediu. E você vê isso claramente nas igrejas, a vestimenta. É claro que tudo é limite. Você não vai colocar uma mulher, vai colocar uma roupa sensual para ir na igreja. Nem, na verdade, o cristão, nem a mulher não costuma usar roupa sensual, né? Mas, ou seja, tem sim esse limite, só que as pessoas, elas excedem o limite a ponto de falar, não, agora tem que usar essa roupa, senão não é de Deus. Deus não pediu isso. Vocês estão entendendo, queridos? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque não é de Deus. E hoje você vê Jesus, ele disse assim, veio João que não come e não bebe, dizem tem demônio. O filho do homem que come e bebe, dizem eis um glutão e bebedor de vinho. Por causa disso, a ceia do Senhor hoje ela é ministrada com suco e não com vinho, por causa do escândalo. E glória a Deus, é assim mesmo. Por causa do escândalo nós temos que retroceder. Mas quem ganha a área é o Satanás nisso. Porque o nosso alvo, queridos, né, a nossa força, a nossa intenção é que as almas sejam salvas. Não é para bater de frente com elas. Então, se foi colocado como, olha, isso é pecado, então tá bom, nós vamos retroceder tranquilamente. Por quê? Por causa das almas. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Glória a Deus, queridos. Então, os cristãos, eles vão muito por esse lado, né? Tudo é errado, né? Tudo é pecado. E olha ali, nesse caso, queridos, o Abrão, ele mentiu. Ele mentiu, ele falou que a esposa dele não era esposa, mas era irmã. Ah, pastor, mas ele não teve fé para ter coragem de falar que era irmã, porque Deus defenderia ele. Você vai chamar o pai da fé? Dizer que o pai da fé não teve fé? Olha a incoerência disso. Vocês estão entendendo, queridos? Ele mentiu ali. Ah, pastor, mas Deus não se agradou disso. Você vai ver que não foi a única vez. E Deus não faz uma única repreensão a Abrão com respeito a isso. Amém, meus amados? Tenha isso como uma lição. Não é uma oportunidade para você fazer o que é errado, queridos. É isso, preste atenção no que está sendo ministrado. Mas não seja ferro e fogo, queridos. Né? Esse é certo, errado. Não, Deus, ele trabalha de maneira multiforme. Deus faz coisas extraordinárias. Ele pode fazer coisas que você nem imagina, levar pessoas em lugares que você não imagina. Ó, Jesus, ele foi em Samaria. Um judeu fala, como que esse rabino ele vai lá? Ele se escandalizava que pecador sentava na mesa com ele, agora ele foi lá em Samaria, que era considerado como... Eles preferiam um cachorro sarnento do que um samaritano, os judeus, não estou exagerando. E ele foi lá e falou com uma mulher que também era considerada segunda classe naquele tempo. Uma mulher samaritana que teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. E Jesus foi lá e falou com ela, conversou com ela. Os discípulos ficaram quietos. João escreveu isso, queridos. O João estava vendo isso, ele soube disso. Imagina, ele não falou nada. E quando os discípulos chegaram, que eles foram buscar pão, eles chegaram, ninguém perguntou assim, por que fala com ela?
Mas isso era vontade deles perguntar, por que você está falando com ela? E mais, ele foi lá, vai lá atrás do teu marido, traz ele aqui que eu vou falar com ele. Eu estou vendo que você é profeta. O povo diz que não é aqui que é o lugar que se deve adorar em Jerusalém. Filha, não é nem aqui nem lá. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, queridos. Então isso aqui é uma lição para nós. O pai da fé, será que ele não teve fé que Deus cuidaria dele e em vez dele falar que ele poderia ter dito, não, é minha mulher mesmo, vai mexer comigo, mexeu com Deus. Isso é ter fé, né? Não, queridos, olha o que ele fez. Ele falou que era irmã. Ah, pastor, uma meia mentira. Era a sobrinha dele. Nem irmã era. Era sobrinha dele. Nós vimos agora há pouco ali. Vocês entenderam, queridos? Então, ou seja, meus amados, cuidado, meus queridos, né? Com essa questão de ferro e fogo. Né? Mas sempre pense em agradar a Deus. Tudo que você fizer, pense em agradar a Deus, queridos. Não é desculpa e nem... agora eu posso mentir, pastor. O senhor está dizendo então que nós podemos mentir. Não, não estou dizendo isso. Estou falando nessa situação que Abraão passou, ele não falou a verdade. E as pessoas hoje condenariam facilmente ele. Se isso acontecesse hoje com um líder da igreja, por exemplo, olha, ele não é de Deus, olha, ele não teve fé. Ele teria um monte de gente falando, usando a palavra de Deus para condenar o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Glória a Deus, queridos. Medita sobre isso, meus amados. Eu contei esse testemunho, não sei se eu gravei o programa ontem ou se eu falei na semana passada em Efésios. Deus me livrou 2 vezes de blitz, queridos. Né? Eu estava em blitz andando de moto, o Espírito Santo falou para mim, vira à direita. E me livrou de uma blitz quando eu parei para pensar a primeira vez, falei, eu tô errado, porque eu não tinha carteira de moto naquele tempo, eu não tive condição de fazer carteira de moto, tinha só carteira de carro. Meu pai, na verdade, me deu carteira de carro quando eu fiz 18 anos, depois eu estava passando uma luta naquela época, junto com a minha esposa casada, eu ainda não tinha carteira de moto. E daí depois eu fui fazer. E Deus me livrou de uma blitz, queridos, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô errado, por que Deus fez isso por mim? Senhor, eu não sei o que aconteceu, Senhor, mas eu te agradeço pelo que você fez. E ele fez isso 2 vezes. A segunda vez, quando Deus falou para mim assim, encosta aqui, eu encostei no estacionamento, eu já sabia. Aí fui lá, logo ali na frente e vi tinha uma blitz ali escondida, no caso, depois de uma curva, eu ia cair numa blitz que estavam pegando todas as motos. E eu ia perder aquela moto naquele dia. E Deus me livrou daquela perda. Mas pastor, você estava errado. Eu estava errado, eu não tinha carteira. Mas... será que Deus, que é a justiça, ele cometeu uma injustiça? Você deve fazer essa pergunta a você mesmo. Mas se Deus é justiça, se ele cometeu uma injustiça, eu entendo que ele nega a si mesmo, porque ele é a justiça. É como Jesus. Não é que Jesus fale a verdade. Jesus, ele é a verdade. Se alguma mentira saísse da boca de Jesus, ele nega a si mesmo, porque ele é a verdade. E muitas vezes você vê Jesus ali, tranquilo, você é ou não é? É você que está dizendo. Ele dando voltas. Não, mas ele não mentiu, pastor. Com certeza ele não mentiu. Ele nunca mentiu, ele nunca cometeu um pecado. E eu também não posso dizer que isso que Abraão fez foi pecado, porque Deus não repreendeu ele. Vocês estão me entendendo, queridos? É isso que nós devemos meditar, queridos. E a nossa intimidade, quando mais você se aproxima de Deus, mais isso fica entendido na sua mente. Enquanto nós estamos apegados à religião e a doutrinas, isso é impossível de entrar no nosso coração. Por isso que Jesus falou, quem dera os filhos da luz fossem tão hábeis como os filhos das trevas. Ou seja, a religião, ela deixa as pessoas tapadas, amordaçadas, cegas espiritualmente, porque elas só seguem a religião. Mas Jesus Cristo, ele é a luz. O que a luz faz? A luz mostra o que está acontecendo à sua volta. Quando você está na luz, por exemplo, eu estou agora nesse estúdio na luz, eu estou lendo, eu posso ver qualquer coisa à minha volta, por quê? Porque a luz me ilumina. Mas a religião, ela cega, ela fecha os meus olhos. E eu só acredito naquilo que me é dito. Olha, não é, tá? Por que não é? Não, porque eu estou dizendo. Ah, então tá bom, então não é. Pronto. Por quê? Porque você está dizendo. Isso é religião. Mas o evangelho é o quê? É libertação. É você ver, entender, agir e glorificar a Deus, queridos. Vamos continuar, meus amados, né? Queria ministrar isso a vocês, que isso aqui chama atenção. Passa batido, as pessoas às vezes, muitos teólogos fingem que não entenderam. Ali, passa batido, porque como é que vai explicar que o pai da fé não teve fé? Né?
Versículo 14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Queridos, a Sarai tinha 65 anos de idade, mais do que isso, porque quando Deus chamou ele, ele tinha 75 e ela tinha 65, era 10 anos mais nova que Abrão. Eu não sei quanto tempo depois exatamente ele chegou ao Egito, passou algum tempo, ele foi em outras terras, então talvez, vamos dizer, no mínimo uns 80 anos ali. Né? Ela tinha 70. E mesmo com 70 anos, a beleza dela chamava muita atenção. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a os homens da corte do faraó, a elogiaram diante do faraó. E ela foi elevada ao seu palácio. Não perguntaram nada, pegaram ela e levaram ao palácio. Abrão estava certo, né? O faraó tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Abrão. É o Abrão que está escrito aqui ou não? Não. Ele puniu Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que me falou que ela era sua... Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Quando que ele devolveria a mulher de Abraão, queridos? Se não fosse Deus, né, ferir ele, né? Aqui, ó, punir. O Senhor puniu o Faraó e toda a sua corte com graves doenças. Deus teve que quebrantar o Faraó, queridos, talvez a maior nação do mundo, queridos, naquele tempo, né? Versículo 20. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e tudo que possuía. Então ele ficou muito rico, queridos. Já era, né, muito bem. Ali ele ficou ainda muito mais rico, né, queridos? Aqui que entra Agar, né, queridos? Agar também foi dado como serva a Sarai, tá? Aqui tá bem generalizado, né, bem resumido, vamos dizer assim. Quer saber detalhes dessa história? Vai lá no livro de Jasser, tá? Gênesis capítulo 13. Tem uma propagandinha ali, tem que tirar, né? Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Ah, só mais um detalhe, queridos, né? Deus não permitiu que o faraó tocasse na Sara. Olha que lindo isso, o poder de Deus, o amor de Deus. Queridos. Isso é fé, queridos, né? Porque ele confiou em Deus, queridos, né? E Deus devolveu ela intacta a ele. Lindo isso, né, queridos? Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, e partiu do Neguebe em direção a Betel. Em tempo de fome, queridos, o Abrão prosperava e ficava cada vez mais rico, né? Quando a pessoa não dá valor à riqueza, queridos, eu estou falando isso com Deus, tá? Não as pessoas do mundo, tá? Quando a pessoa em Deus, ela não dá valor à riqueza, Deus ele não tem por que não abençoar. Quando as pessoas elas têm muito temor pelo dinheiro, perder, ficar pobre, perder, aí essas pessoas normalmente passam lutas, queridos. Por quê? Porque elas precisam aprender a não depender da riqueza e sim de Deus. Abraão, você viu como ele dependia totalmente de Deus. Por isso a riqueza era só um detalhe. Deus Deus é o dono de todo ouro, toda prata. Para ele abençoar você financeiramente, quiser nada. Só que ele precisa ver que você não vai trocar ele pelo aquilo que ele te deu. E ele sabe disso. Então, se hoje você não é rico, é porque provavelmente possivelmente você fará uma escolha ruim. É só, né, uma suposição, né? Isso pode acontecer, né? Não estou dizendo que você é pobre porque você é ladrão. Não, não é nada disso. Mas, ou seja, lá na frente você pode talvez perder a sua salvação por causa da riqueza. E Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Amém, meus amados? Então, medita sobre isso, né? Então, no tempo de luta, ele fugiu da fome, queridos, né? No Neguebe. Ele foi para o Egito com a mulher cativa. Ele enriqueceu sobremaneira, saiu de lá com a mulher intacta e ainda muito rico, extremamente rico. Olha o que Deus não faz, queridos. Vamos ler de novo. Versículo 2. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai,
onde já havia armado acampamento anteriormente, né? Betel e Ai, né? Que lembra de Ai, da cidade de Josué, nós lemos recentemente, né? E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Ló ele foi esperto, né? Ele foi junto com Abrão e estava debaixo da tenda de Abrão, né? Ele simboliza ali o Jafé debaixo da tenda de Sem, né? Claro que Ló era de Sem também, tá, queridos? Porque era sobrinho de Abrão. Mas debaixo da tenda de Sem, né? Ló acompanhava Abrão. Também possuía rebanho e tenda. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Então Deus abençoou sobremaneira Abrão, mas também abençoou sobremaneira Ló. E tinha um propósito, queridos. Ló ele não tinha a mesma fé de Abrão. Chegou um momento que ele não podia mais caminhar com Abraão. Isso é profético também, queridos. Tem lugares que você vai caminhar, dependendo das suas escolhas, você vai ter que dividir, porque reino dividido não subsiste. É forte isso, queridos. Às vezes o ministério está crescendo, algumas pessoas elas estão paradas. Chega um momento que elas não conseguem mais. Estou falando crescendo, não estou falando de número, tá, queridos? Estou falando crescendo na fé, crescendo na dependência, crescendo no amor. Quando a pessoa ela faz escolhas e fala assim, não, eu não quero acreditar. Então vai chegando o tempo que não dá mais para caminhar junto. É como se tivesse um teto espiritual, né? Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, chega aqui, chegou o limite. Aqui já não passa mais. A mesma coisa é a nossa fé. Quando você tem o coração aberto para Deus, o céu é o limite, você vai chegar na presença de Deus. Mas se você, por exemplo, deixa a religião, uma doutrina, queridos, né, coisinhas pequenas que eu já ministrei sobre isso, fazem total diferença no decorrer da caminhada. Quando você deixa essas coisinhas, você cria um teto espiritual sobre a tua fé. Não, eu acredito nisso, mas nisso eu não acredito. Não, isso eu acho que não é bem assim. Aí o que acontece? Você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai chegar a esse ponto, vai bloquear a tua fé. A partir daquele momento você não consegue mais caminhar com Deus. É forte isso. E quando a pessoa chega nessa situação, ela entra num estado de religiosidade. Ela continua na igreja, ela acredita que ela é melhor que os outros, porque ela já viveu muitas coisas, nasceu em berço evangélico, né? Essas conversinhas que sempre tem, né? E daí ela não tem mais, ela não consegue mais orar, ela não ouve a voz de Deus, mas ela fica se iludindo e falando, não, eu sou de Deus, eu sou melhor. Ela fica tentando lutar com isso. E você vê isso com os fariseus. Os fariseus viram em Jesus o cumprimento das profecias, mas a religião fez o que com eles? Fechou os olhos deles. Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, todo mundo sabia disso. Ele ressuscitou Lázaro, em vez deles darem glória a Deus, falar glória, meu Deus do céu, só pode ser de Deus. Como o Nicodemos, pelo menos, ele foi honesto, falou, olha mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. O Nicodemos foi honesto em falar com ele. Mas os outros religiosos, não, nós temos que matar Lázaro de novo. Nós temos que fazer ele morrer de novo. Eles não mataram Lázaro, né? Mas o Lázaro morreu. Mas nós temos que fazer ele morrer, vamos colocar assim. Ele tem que morrer de novo. Ou seja, estavam cegos, queridos, né? Mas, ou seja, isso é o exemplo da religiosidade. E a maior característica da religiosidade, Jesus disse. Jesus constantemente chamava os fariseus de hipócritas, né? Seus hipócritas, vocês são hipócritas, porque vocês não olham, vocês coam o mosquito e engolem o camelo, né? E tantas outras coisas semelhantes. Forte isso, né, queridos? Então chegou o tempo que não dava mais para caminhar junto. Deus criou essa situação, não vai caminhar junto, por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer Abraão e o Ló está atrasando ele. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Eles chamavam de irmãos, eles eram sobrinhos, queridos, mas somos família, ele quer dizer, né? Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Aí vocês entenderam a fé de Abraão? Não importa onde eu for, importa com quem eu esteja. O Ló podia caminhar com Deus. Deus não é só Deus de Abraão, queridos, né? Mas a escolha de Ló não foi caminhar com Deus. Vamos ver qual foi a escolha de Ló? Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, tendo todo ele bem irrigado até Zoar.
era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, o que aconteceu? Vamos deixar de andar pela fé e vamos passar a logística, vamos passar a administração, vamos passar a matemática. O Ló não aprendeu nada com Abraão, será? Vocês estão entendendo, queridos? O que Deus está ministrando na nossa vida, queridos? Será que todo esse tempo que ele andou com Abraão, agora ele vai voltar a pensar como ele pensava? Aí ele olhou no deserto, tudo deserto, para todo lado. Talvez você fizesse essa mesma escolha, mas isso é para você pensar hoje. Tudo igual, né? Tudo deserto. Ele olhou um lugar igual o jardim do Senhor, tá ali o detalhe. O jardim do Senhor, né? Cheio de água, vegetação verde. Não, é para lá que eu vou. Prosperidade, segurança. Ali vou ter comida à vontade, ali vou ter prosperidade, vou poder crescer. Mas até então eles estavam de deserto em deserto. Mas ele não aprendeu nada, né, queridos? As pessoas, elas se gabam de saber, não, eu sei fazer negócio, eu sou administrativo, eu arrebento. Ló, você arrebenta mesmo. O que você não sabe, Ló, é que você estava indo para Sodoma e Gomorra, que posteriormente o Senhor faria o quê? Destruiria. E, por motivo, não é porque você foi para lá não, tá? Você escolheu errado. Versículo 11. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló sabia? Não, mas Deus sabia. Ele perguntou a Deus, pediu a direção de Deus para onde ele iria? Não. Ele foi na logística, ele foi na administração, queridos. Olha como que isso é laço, né? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Está falando para um senhor que não tinha filho nenhum e a mulher era estéril. Forte isso, né, queridos? Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será que Deus não estava exagerando? Pó da terra é muita coisa, queridos. Se você passar o dedo aí no chão ali, isso que ali não tinha, né, quase nada, praticamente nada pavimentado, né? Só pó. Deus cumpriu essa promessa a Abrão? O que você me responde? Eu vou responder para você que não. Não cumpriu? Não, ele não cumpriu. Ele ainda está cumprindo. Porque cada um que aceita Jesus como Senhor e Salvador passa a ser uma estrela do céu, uma areia do mar ou esse pó da terra que Deus falou. Abraão. Gerações passam, gerações vêm e Deus continua cumprindo promessa ao seu amigo Abraão. Ou melhor, Abraão, né? Forte isso, né, queridos? Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Depois que Ló saiu, queridos, Deus chamou Abrão para dar essa promessa a ele. O Ló não poderia viver essa promessa, porque essa promessa é só para quem tem fé. É para quem tem fé. E a família do Abrão, eles estavam debaixo da tenda, da bênção do Abrão. Ló não. Ló estava junto com o Abrão, não estava debaixo da bênção dele. Vocês entenderam a diferença? As pessoas, muitas vezes elas vão à igreja, mas elas estão separadas. Elas têm os seus pastores, os seus mestres, os seus aios, né? Seus tutores. Elas não se sujeitam à igreja, ou seja, elas não têm a bênção da igreja. Estão por ali, estão recebendo alguma coisa, estão. Ló ficou extremamente rico andando com Abrão. Amém, meus amados? Mas foi só isso. Né? E isso é nada no reino de Deus. Isso é nada, porque a plenitude da bênção de Deus é a vida eterna. É a salvação, não tem nada maior, queridos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, perdeu a sua salvação, nada mais vale. O que adianta viver 60, 70 anos como rei? Né? Rei não dura tudo isso, né? Mas vamos dizer que chegasse 70 anos reinando
e depois ir para o inferno, que é a eternidade. Vocês estão entendendo, queridos? Versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, querido, do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Vamos encerrando, então, esse programa por aqui. Deixa eu marcar aqui. Capítulo 14 para amanhã. Glória a Deus, queridos. Palavra abençoada, né? Deus ministrou muito no meu coração. Espero que tenha ministrado no coração de vocês, tá? Não esqueça de comentar, queridos. Dê um glória a Deus, participar dos vídeos ali. Se quiser contar um testemunho, né? Fique à vontade aí também, queridos. Em nome de Jesus, tá bom? Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. E até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.